Olá, eu quero cumprimentá-los no amor de Jesus e quero dizer que é uma grata satisfação poder gravar esta aula para os alunos do curso de Teologia do Instituto de Ensino Teológico e Treinamento Ministerial Ágape, a quem eu cumprimento, ou melhor, a quem me dirijo e saúdo no amor de Jesus. Desejo que este tempo de estudo seja muito gratificante, proveitoso e que possamos crescer um pouco mais no conhecimento. A ênfase desta aula recai sobre o sumário da história do cânon do Antigo Testamento, e quando nos debruçamos para estudarmos a formação do Antigo Testamento, temos assim duas situações bem interessantes, né? A primeira situação é que observamos todas as exigências, a severidade, a reverência que tinham que dar à lei, a observância de todos aqueles, né, de toda a lei. Por outro lado, nós vamos descobrindo certas curiosidades e particularidades que tornam o nosso estudo mais agradável, gostoso, dinâmico, divertido, por coisas que vamos compreendendo ou conhecendo. Alguns anos atrás, tinha um pastor aqui em Cascavel e ele estava pregando sobre a viúva de Sarepta, quando Elias chegou na casa dela, ela estava passando dificuldade, e Elias perguntou: o que você tem em tua casa? E ela disse: tua serva só tem um pouco de farinha com azeite. Então Elias disse: faça um bolo, né? Então faça um bolo para mim, e pediu para que aquela viúva fizesse o bolo. Quando esse pastor está pregando, ele usou uma expressão ou um provérbio muito usado especialmente na Bahia, que diz: quando a farinha é pouca, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eu achei isso muito interessante, porque há situações, curiosidades, realidades que vamos conhecendo da Bíblia, que parece que vão trazendo, nos conectando às realidades que nós vivemos. Então, a ênfase do nosso estudo recai sobre o sumário, né, da história do cânon do Antigo Testamento. Ao examinarmos as evidências a respeito da inclusão de um livro entre os considerados sagrados pelos judeus, nós devemos observar as três divisões em que se agrupa a Bíblia hebraica, como nós já estudamos em uma das nossas aulas. Essas três divisões: a lei, os profetas e os escritos. A lei, por sua própria natureza e antiguidade, deveria ocupar o primeiro lugar. Quando a lei foi considerada como divina instituição, não há como precisar, ou não sabemos. Todavia, sabemos sim que Moisés recebeu de Deus a maior parte do material contido na lei, e que este material foi logo, ou desde logo,
considerado e autorizado. Considerado, né, como divino, inspirado por Deus, autorizado também por Deus. Alguns profetas, especialmente Oséias e Amós, pertencentes ao 8º século, revelam-se familiares com os ensinos do Pentateuco. Pentateuco, o Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Oséias e Amós, eles revelam-se familiares ao Pentateuco. E quando o Deuteronômio foi encontrado no templo pela ocasião da reforma de Josias, então Deuteronômio foi considerado divinamente inspirado pelo povo e pelo rei. Nós temos esta referência lá no livro de 2 Reis, que quando o livro é achado, então Ilquias leva a Safã, e Safã ele lê diante de todo o povo, e o rei teme, bem como o povo também faz a sua inclinação, né, e reconhece como realmente algo vindo de Deus. Ao tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo, a lei tinha aceitação universal como livro inspirado entre os judeus. Ou seja, então 400 anos antes, né, ao tempo de Esdras e Neemias, a lei já tinha aceitação universal como livro inspirado entre os judeus. Certamente, a lei já devia ter sido, ou deve ter sido, considerado por muitos anos ou séculos antes, mas não temos informações diretas a respeito disso por 3 razões. A primeira razão é que o Pentateuco samaritano, ele data do cisma realizado por ocasião da reconstrução da cidade de Jerusalém, quando, ao que se acredita, foi levado para lá pelo renegado Sambalate. Provavelmente você já tem ouvido falar desse personagem, Sambalate, né? Sambalate, Tobias, que foram os grandes opositores de Neemias e da reconstrução dos muros de Jerusalém. Interessante que parece que esse espírito de Sambalate e Tobias ainda persiste em nossos dias, né? Tem tanta gente aí fazendo oposição e tentando atrapalhar aqueles que estão tentando reconstruir esta grande nação. Os samaritanos sustentam datar de 722 a.C. Todavia, os críticos negam esta idade por considerações da natureza do manuscrito. Todavia, mesmo que o manuscrito de data posterior seja de data posterior, nada impede que o texto seja muito mais antigo. Então não há um consenso, né, nessas datas. A segunda razão é que a lei foi lida por Esdras desde a alva até ao meio-dia. Eu tenho aqui uma referência no livro de Neemias, e eu quero ler para você. Neemias, no capítulo 8,
Diz assim: então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Verso 2: e assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. Esdras leu a Torá, lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Então, esta é a terceira razão que temos, né? A lei é lida por Esdras desde a alva até o meio-dia. Todavia, esta leitura não deve ser entendido no sentido de apenas um dia de sol. Esta leitura não importou na sua canonização, como alguns críticos querem assim defender, mas a leitura levou apenas o povo a reafirmar a sua fidelidade à lei dos seus pais, e por causa de sua infidelidade a esta mesma lei é que eles tinham sido levados em cativeiro. E agora que se preparavam para recomeçar a sua história, convinha que se dessem conta da sua importância na vida nacional. Então, esta segunda razão, a lei lida por Esdras desde a alva até ao meio-dia. E a terceira razão é que os escritos pós-exílicos, durante e depois de Esdras, todos se referem à lei, como com especial reverência, como temos lá o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 4, Malaquias 4, verso 4, está escrito assim: lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhes ordenei no Horebe, deserto, para todo Israel, que assim prevaleça. Então, temos aí, né, essas três razões. O Pentateuco samaritano, resultado do cisma, realizado por ocasião da reconstrução da cidade, a leitura lida por Esdras e os escritos pós-exílicos durante e depois de Esdras, todos se referem à lei com especial reverência. Eu gostaria de dar um certo destaque ao termo cânon. É isso que nós estamos estudando, e para que você tenha realmente uma compreensão melhor e que a sua compreensão fique muito mais clara a respeito dessa formação, né, do cânon do Antigo Testamento. Mas antes disso, eu quero pedir também perdão a todos, porque eu estou usando o meu fone. Eu moro aqui em frente à principal avenida, então esse momento é de muito movimento e logo, questão de uns 200 metros, temos destacamento do Corpo de Bombeiros, então carros aqui passam em alta velocidade. E para reduzir o ruído, então eu uso o fone para que o som fique mais agradável a você. Bom, as Sagradas Escrituras é um pensamento de um teólogo, Angus Green. Ele diz o seguinte: as Escrituras constituem o livro mais notável jamais visto no mundo, são de alta antiguidade.
contém o registro de acontecimentos do mais profundo interesse. A história de sua influência é a história da civilização. Os melhores homens e os maiores sábios têm testemunhado do seu poder como instrumento de iluminação e santidade. E, visto que foram preparadas por homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, a fim de revelar o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, as Sagradas Escrituras, portanto, possuem, por isso, os mais fortes direitos à nossa consideração atenciosa e reverente. A nossa atitude para com as Escrituras em si é que determina em grande parte os conceitos e as conclusões que tiramos de seus ensinamentos. Se as temos em conta de autoridade plena nos assuntos de que tratam, então suas afirmações positivas constituem para nós a única base da doutrina cristã. Se é a nossa atitude para com as Escrituras que determina em grande parte os conceitos e as conclusões que tiramos, então duas observações aqui. Duas observações. Eu só posso formar um conceito a partir daquilo que estudo. Então, cuide bem da sua vida devocional, e eu só posso formar conceitos e tirar conclusões a respeito daquilo que eu escuto. Então, quando o pastor estiver pregando, a mensagem estiver sendo transmitida, se você não é um bom leitor, seja um bom ouvinte, porque essa atitude, essa atitude de ouvir e estudar que vai contribuir para a sua formação de conceitos e tiradas de conclusão. Bom, a canonicidade ou a autenticidade. Por canonicidade das Escrituras, queremos dizer que, de acordo com os padrões determinados e fixos, os livros incluídos nela ou nelas são considerados partes integrantes de uma revelação completa e divina, a qual, portanto, é autorizada e obrigatória em relação à fé e à prática. A palavra cânon é de origem cristã e derivada do vocábulo grego cânon, que por sua vez provavelmente veio emprestado do hebraico kane, que significa junco ou vara de medir. Daí tomou o sentido de norma ou regra. E mais tarde veio a significar regra de fé e finalmente catálogo ou lista. É uma grande expressão que nós usamos, né? A respeito da Bíblia, dizemos que ela é a nossa única regra de fé e prática. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6 e o verso 16, nós vamos encontrar esta passagem de Paulo dizendo o seguinte, Gálatas capítulo 6, verso 16, paz, misericórdia, repousem sobre todos aqueles que andarem conforme esta regra, ou esta ordenança, e também sobre todo o Israel de Deus. Então, a palavra cânon é de origem cristã, derivada
do vocábulo grego cânon, que por sua vez vem emprestado do hebraico kane, que significa junco ou vara de medir, e daí tomou o sentido de norma, regra. Por isso que nós dizemos, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Um outro pensador disse o seguinte, que canonicidade deve ser compreendido, ou melhor, devemos entender, compreender que a canonização de um livro não significa que a nação judaica, por um lado, ou a igreja cristã, por outro lado, tenha dado a esse livro a sua autoridade. Antes significa que a sua autoridade já tenha sido estabelecida em outras bases suficientes. Foi, consequentemente, reconhecida como de fato pertencente ao cânon e assim declarado. Ou seja, não é uma descoberta. A autoridade já havia sido reconhecida, como nós já estudamos minutos atrás. A canonização significa que a autoridade já tinha sido estabelecida em outras bases. E na canonicidade, esses livros foram apenas reconhecidos como de fato pertencentes ao cânon. Deve-se reconhecer que cada um dos livros canônicos possui uma qualidade que determinou a sua aceitação. Foi percebida a sua origem divina, vimos isso em matéria a respeito da lei, né? Por isso foi aceito. A canonização do livro importava em 2 pontos. Primeiro, o reconhecimento de que seu ensino era, em sentido todo especial, divino. Segundo, a consequente atribuição ao livro pela comunidade ou seus guias de autoridade religiosa. Isso aqui é muito interessante, assim, o crivo pelo qual passava os livros para serem reconhecidos como inspirados ou canonizados. E isso deveria ser um exemplo para nós em relação às músicas que nós cantamos. Tem a velocidade, ou melhor, a diferença entre um sermão que um pastor prega e uma música que um cantor canta, a diferença é apenas a velocidade. Ao passo, enquanto a mensagem pastoral, ou a homilia, ou seja lá o termo que for usado, é falada, a mensagem musical é cantada. Mas o mesmo cuidado que nós devemos ter em relação ao sermão que ouvimos, deveríamos ter o mesmo cuidado para com as músicas que ouvimos. Ou seja, se os livros, para serem canonizados, exigiam-se esses 2 pontos, então essa questão também de analisarmos uma música pela sua inspiração divina. Meu pai, que já dorme no Senhor desde 2017, se converteu ouvindo o hino 217 do cantor. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me. E quantas outras pessoas tiveram um encontro com Jesus, ouvindo ao findar o labor desta vida. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Ou seja, não é apenas poesia,
mas é inspiração, de modo que o coração é tocado. Os livros sagrados também foram importava nesses dois princípios para serem canonizados o reconhecimento de que seu ensino era em sentido todo especial divino e a consequente atribuição ao livro pela comunidade ou seus guias de autoridade religiosa. Assim, terminamos a nossa aula nesse momento e que Deus abençoe a sua vida e que conceda a você compreensão e discernimento que vem do Espírito Santo graciosamente para nós. Que Deus os abençoe.